Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. Gabriel Divan, 360 graus, acabamos no mesmo lugar. Volta de 360 graus aí no ano novo e mantivemos a rota que está muito correta, né? Mas com as novidades aí que estamos prometendo. 2024 vai ser o ano do Vira Casacas, porque vai ser o ano do podcast no Brasil. No mais, Felipe Abal, odoiá! Olha ali que maravilha, Gabriel Divan. Ano novo, nós continuamos, né? O Vira Casacas continua, então vamos mudar, mas não tanto. Né? Não tanto, aquele negócio de vida nova, tudo novo, não, calma. Havia um time, certa vez, cujo dirigente deu uma entrevista, né, dizendo assim, nós não vamos contratar ninguém, nem mexer na comissão técnica, nós vamos mudar não mudando dessa vez, né. O Tommaso de Lampedusa. Não me deu muito certo, mas tudo bem, né, tudo bem. Para que tudo mude, é necessário que tudo fique como está. Exato. Porque o negócio é interpretar o mundo, né? Mudar, né? Não. Mas muito bem, Divan, então estamos começando esse ano, começando o episódio, agradecendo todo mundo ali que está nos ouvindo, desejando um feliz ano novo. Feliz ano novo! Pra toda a galera que nos ouve ali. E vamos para o que interessa, Gabriel Divan. Salves, Gabriel Divan. Tem algum salve? Salves! Eu, dessa vez, não tenho nenhum salve aí, porque eu estava nos festejos aí, né? Inclusive, eu tô meio latejante ainda, assim. Eita. Olha só que maravilha, cara. Eu tenho um salvezinho aqui, vou mandar um salve pro nosso amigo Juliano, cara. Nosso amigo Juliano mandou um e-mail pra gente, ele diz, não sou muito acostumado a mandar e-mails e tal, mas queria agradecer, contou um pouco dele, falou que ele tem 4 gatos, mandou foto dos gatos, ó que delícia, cara. Mandou foto dos gatos, então aqui, ó, vou mandar um grande salve pro Juliano, pra companheira dele, pros 4 felinos que vivem com ele. E quem são os 4 felinos? Agora tu me pegou, Gabriel Divan. Eu não lembro assim de cabeça o nome, mas se tu quiser eu procuro aqui também. Não precisa. Então assim, eu vou mandar um salve incidental aqui, né? Um salve incidental para um dos nossos mais queridos e fiéis ouvintes aí, que tá sempre aí nos compartilhando, Este reza pela cartilha, né, meu? Ele nos dá moral, nos curte, nos compartilha e tudo mais. E eu acho que no primeiro programa do ano aí, pra vir uma energia boa aí, a gente tem que estar em boa companhia, né? Mandar um abração pro Rodrigão, né, velho? O popular Rodrigo Metal, né, cara? Sim. Grande. Mineirinho, quietinho ali, mas faz um barulho danado aí. Então, muito metal aí, né, que o cabuloso aí não lhe decepcione, Rodrigo, esse ano aí. Muito obrigado pela audiência de sempre aí. Muito obrigado, Rodrigo. E um avisozinho agora, Gabriel Divan, a gente teve nosso sorteio de Natal, a gente deu um Kindle de presente, né, para o nosso querido apoiador, José Eduardo. Já foi enviado, Gabriel Divan, deve estar prestes a chegar nas mãos dele o Kindle. Vamos continuar fazendo sorteios para os nossos apoiadores. De novo, é uma forma da gente retribuir o carinho, a gente não está comprando ninguém, né? A gente sabe que é por curtir o nosso trabalho que fazem isso aí, mas a gente quer retribuir também, a gente quer que seja um negócio legal, quer que tenha uma surpresa de vez em quando. Então, se você puder, considere contribuir com o Vira Casacas também financeiramente lá no apoia.se/viracasacas ou também, Gabriel Divan, no Orelo, né? Também, se você ouvir no Orelo, já nos ajuda. Se você quiser, pode apoiar no Orelo também, né? A partir de R$5 você já faz uma diferença, já paga um cafezinho pra gente. É isso aí, Divan? Exatamente. Um cafezinho, R$5, um coadinho assim, meio mirrado, que é pra eu e o Felipe dividir. Cada um dá um gole, a gente sorteia o último. A partir de R$10 você entra na tradicional categoria Vira Casacas, né? Aí já dá um café para cada um e a gente ainda divide com o Gui, divide com a Ingrid. E você também pode editar ali no Apoia-se também, né? Você pede, coloca ali algum outro valor maluco que você queira, como você achar melhor. Nem precisa ser na categoria Ai Que Riqueza, R$10.000 por mês, onde daí já tem coisas diferentes, né? O Gabriel Divan vai levar você pra casa de praia dele. É isso aí, Divan? Olha, se tiver um espacinho aqui, se a pessoa dormir embaixo do ventilador meio reco ali, aqueles assim, até que dá, né? Até que dá. Olha ali que maravilha, então.
certo? Então considere, por favor, contribuir com a gente, ajuda bastante a gente manter o projeto, continuar fazendo coisas, pensar em várias coisas novas, estar presente em outros espaços, esse tipo de coisa assim, que também está por vir. Vamos pro episódio, Gabriel? Calma aí, meu, que... Eu sei que o clima é de início de ano, são boas energias e tal, mas eu vou mandar um anti-salve aqui. Mas olha, vai lá. Você sabe que, Felipe, dá pra fazer respostas lá, né? E mandar incentivo, mandar dica e dar letrinha lá no nosso Spotify. Você responde o que você achou do episódio, a gente publica só as boas e esconde as ruins. Não, mentira, né? Se você for educado e fizer uma crítica construtiva, a gente publica também, não tem problema, né? Então, vai ver lá a sua resposta, a sua manifestação, todo mundo curtindo muito. Mas aí o Alexandre Araújo, no comentário da última parte, disse assim, essa voz aí, quem que tá falando é o Peninha? Eu disse, meu amigo, é tudo que eu não preciso no início de 2024, né, a despeito do meu Porto Alegre, é ser comparado com o Peninha, cara. Então, faz favor, cara. Mas tô brincando, eu não vou ter coragem de mandar um anti-salve, é um programa aqui de comemoração, nós estamos num novo ciclo, demos uma volta de 360 graus, então eu vou mandar um abraço pro Alexandre também, pronto, né? Foi mentira, não é anti-salve, não é salve. Então tá, beleza, Gabriel. Vamos pro episódio. Agora sim. Gabriel Divan. Aqui sempre alerta, aquela coisa, ano novo. Muito bem, Gabriel Divan, estamos nós dois aqui reunidos com a nossa convidada. Ela já participou do Vira Casacas e, infelizmente, eu não estava presente. Então, estou muito feliz de, dessa vez, então, conseguir conversar. Letícia Cesarino. Letícia, muito bem-vinda de volta ao Vira Casacas. Se por acaso alguém não tiver ouvido os outros episódios, dá um oi pro pessoal, se apresenta aí pra gente poder começar a conversar. Olha, eu acho difícil, hein, meu? Porque pois é. a mulher é sucesso de público e crítica, né? Vai lá, Letícia. Se apresenta eventualmente porque alguém não tem muito bom gosto. Alguns poucos desavisados aí não têm bom gosto, né? E não estão por dentro do que tu faz e por que tu faz tanto sucesso aqui quando pinta no Vira. Valeu, gente. É muito bom estar aqui de volta. Legal que o Abal está aqui. Dessa vez a gente pode conversar, né? Obrigada, Divan, também pelo convite. Eu sou professora da Universidade Federal de Santa Catarina, sou antropóloga. Nos últimos anos tenho estudado a questão das plataformas, relações humano-máquina, a influência disso sobre a política. Na época da pandemia, li um pouco sobre a questão das ciências alternativas. E esse ano passado, né, em 2023, fui convidada pelo ministro Silvio Almeida para estar exercendo uma assessoria na área de educação e cultura em direitos humanos, para estar trazendo aí algumas dessas análises e questões, levantamentos da pesquisa para a área da política pública, né, que é sempre um desafio muito grande, mas é um desafio que eu aceitei com bastante alegria e enfim, entusiasmo. E é muito legal estar de volta aqui conversando com vocês nesse contexto novo também. Olha aí, Felipe, tu viu só como é que funciona, cara? No inicinho de 2023, a gente estava aqui divulgando, conversando com a Letícia sobre O Mundo do Avesso, né? O livro que ela tinha recém-lançado, falando daqueles movimentos tendentes a serem vistos pela lente do ano anterior, dos anos do bolsonarismo, aquela coisa. E a gente está entrando no 24 agora, falando do 23, né, Letícia? Não precisa se envergonhar de se confundir um pouco, que está todo mundo nessa aqui, né? E eu tenho impressão, eu estou frisando tanto isso que eu tenho impressão de que eu vou errar em algum momento, né? Porque, afinal de contas, 23, inclusive, é um número marcante, né? É Jorge, né? Salve, Jorge. mas enfim, né? Enfim, é Jordan também, né? É LeBron. É Beckham. É, Beckham, né? Não, esse aí, bom, enfim, né? O que acontece? A gente estava divulgando, então, essa questão e agora a Letícia entra esse ano já dizendo uma coisa totalmente diferente. Olha, fui convidada, atenção, pelo ministro, atenção 2, Silvio Almeida, atenção 3, cara, coisa louca, né? Coisa louca. Bom, Letícia, é o seguinte, todo mundo que ouviu o nosso último programa, nossa última conversa aqui, que já faz um bom de um tempo, inclusive já estava caindo de maduro para te voltar, ficou com aquela coisa meio assim, né? Porque a gente fez uma gravação e a gente colocou o programa no ar e entre esse gap aconteceu aquilo que ficou conhecido como, né, a palhaçada do 8 de janeiro, né?
E agora a gente até estava fazendo aqui uma anedota um pouco antes de começar a gravar, que dessa vez o teu programa, a tua análise e a tua voz vai chegar antes, né, do eventual aniversário, ou seja lá o que é que vai acontecer nessa data. Foi bem. E lembra que o programa anterior era quando o Moro saiu, né? Lembra? Foi durante o programa? Não, eu tô até com medo do que vai acontecer, porque quando tu pinta aqui tem alguma coisa, né? São os chakras, sei eu. Pois é. Foi bem interessante. Eu pensei muito sobre isso, sabe? Esse gap que aconteceu ali. E eu tenho a impressão que muita gente ouviu como se eu já fosse comentar o evento de 8 de janeiro, sendo que quando a gente gravou ele ainda não tinha nem acontecido, que é o meu aniversário, aliás, 8 de janeiro. Caraca! Ironias. Eu não estava monitorando redes nesse dia, eu estava descansando, estava de boas. Mas o que impressionou é uma questão que aí tem a ver com os assuntos aí que a gente quer conversar, que é essa questão da velocidade com que a coisa pode acontecer, né? Dado a construção de um ambiente propício para que tal coisa aconteça. E toda aquela discussão na época de quem previu, quem não previu que 8 de janeiro ia acontecer, sendo que a questão não é tão simples assim, né? E tem a ver com essa questão dos ambientes digitais, a questão da causalidade, que não é a causalidade linear, é uma causalidade cibernética e mais uma questão de probabilidades, né? Ou seja, como que, de certa forma, todo mundo sabia que aquilo ali ia acontecer, ou tinha uma chance muito grande de acontecer, mas ninguém que eu saiba cravou, né? Vai acontecer no dia 8 de janeiro à tarde, né? Vai acontecer dessa forma. Então, ou seja, várias camadas ali de causalidade que foram se sobrepondo até uma espécie de estopim, um gatilho, né? Uma faísca final ali, que foi aquela caminhada que eles fizeram em direção à Praça dos Três Poderes, e daí foi realmente uma coisa meio de comportamento de manada mesmo, né? Mas todo o imbróglio, as discussões depois no âmbito do STF, em outros âmbitos, sobre como criminalizar essas pessoas, como responsabilizá-las, né? Entra nessa questão difícil, que é essa questão de como traçar a causalidade linear, responsabilização individual, né, dentro de um tipo de fenômeno que é um fenômeno diferente, né? Porque, claro, você teve a multidão offline ali, né? Mas aquela multidão offline só existiu e cometeu aquele ato porque teve essa recursividade com as multidões online que já vinham sendo gestadas, trabalhadas, por exemplo, em torno da questão do conspiracionismo, sobre as urnas eletrônicas, ao longo de vários meses, na verdade, anos, né? Porque essa era uma teoria da conspiração que, na verdade, Jair Bolsonaro até já levantou ali em 2018 mesmo, né? Que foi uma eleição que ele ganhou. Ou seja, é um desafio que a gente tem à frente, né? E que eu imagino que esse ano, agora, né, 2024, é algo que vai estar cada vez mais em pauta, cada vez mais em debate em termos de regulação, mas não apenas, né? Em termos de como nós próprios podemos nos comportar da melhor forma quando estamos atuando nos ambientes digitais, né? Quando que essas tendências agressivas, violentas, de multidão que a gente vê no online podem estar se transpondo, como estão se transpondo com uma frequência cada vez maior para o mundo offline, ou foi o caso dos ataques nas escolas também, que é algo que a gente viu no primeiro semestre de 2023, enfim, né? As coisas mudaram, assim, continua muita coisa parecida, mas muita coisa estão mudando também, e de certa forma eu acho que a gente está um pouco mais preparado do que antes para estar avançando nesses debates. Claro que ainda tem muito para caminhar, mas pelo menos, né, existe um reconhecimento de que o problema existe né, algum reconhecimento de onde ele poderia estar, que tipo de instrumentos a gente poderia estar acionando para estar enfrentando uma questão que é complexa e que, na verdade, tem várias camadas de atuação, né? Eu acho que uma não exclui a outra. Às vezes eu sinto o pessoal muito assim, brigando por conta de, não, mas a causa é essa, a causa é o algoritmo, a causa é a pessoa, né, a causa é a empresa, né, sendo que, na verdade, é tudo isso e outras dimensões também que estão embrincadas aí nessa ecologia das redes, que tem uma tendência a fomentar ecologias de ódio, né, por razões que, enfim, se quiser a gente pode estar discutindo, mas eu acho muito oportuno a gente estar retomando essa discussão agora no início de 2024. Olha, eu vou te fazer só uma perguntinha aqui, Letícia, porque
A sensação de tu ter lançado o teu livro, né, e ele fez bastante sucesso, ele foi muito comentado, a gente aqui fez a propaganda merecida, né, eu ia dizer que é aquele, né, deveria ter, mas é até menos do que ele deveria ter. Na época eu estava na metade da leitura, logo depois eu terminei, achei um barato o livro, falei para ti isso, inclusive, e quem publica, né, uma obra como essa, tem um paralelo, né, com o que a gente, de certa maneira, e algumas pessoas vão achar que eu estou sendo irônico, não, mas não estou, não, eu estou falando bem sério. Tem um paralelo com o que essas divas pop aí atualmente chamam de as eras, né, quer dizer, acabou a era tal, vai começar a era tal, aí muda visual, muda proposta, muda influências, muda produtor. No caso, eu queria saber de ti, né, a era do mundo avesso ainda está rolando, tu já está falando de outras coisas, porque também tem aquele momento que tu não quer mais falar do troço. Parece que ele é uma coisa ingrata, né? Chega, cansei desse negócio aqui. Então, se tu pudesse explicar para quem ainda não leu ou para quem talvez não tenha escutado o último programa, porque tu usasse aí na tua manifestação o termo comportamento de manada. Né, eu acho que todo mundo entende o que significa esse termo, mas tu trabalha uma questão, né, de cibernética, tu trabalha uma questão que eu achei magnífica no livro, né, que explica algumas coisas a partir desses estímulos positivos e tudo mais. Se pudesse fazer um briefing e dizer pra gente, assim, ainda está falando, ainda está apresentando resultados, ainda é uma coisa da hora do momento, o mundo do avesso, ou já está indo para aquela coisa assim, ok, aqui vem o próximo, né? Deixa ele lá no cantinho para ele ser revisitado daqui a não sei quantos anos. Boa pergunta. Então, o livro, ele tem níveis de generalidade, né? Ele foi escrito meio de propósito, assim. Então, o capítulo 1, que é aquele sobre o paradigma da ecologia da mente, né? A questão das relações humano-máquinas, teorias de sistemas para estar pensando sistemas sociais também a partir de modelos de outras disciplinas, inclusive fora das ciências humanas, né? Que é o capítulo mais geralzão. Aquele capítulo, ele é meio que para ser atemporal, né? Teoricamente, ele pode ser lido, sei lá, até daqui a 100 anos e ele vai estar falando de algo que é meio transhistórico, digamos assim, né? Que no fim das contas é uma questão que eu acho que mesmo os autores que eu trago ali, o Kuhn, o próprio Bateson, Prigogine, enfim, não pensam com tanto detalhe, que é a questão da organização de sistemas caóticos. Né, porque a gente é muito bom para pensar a organização de sistemas estáveis, né, sistemas lineares, e como que eles entram em crise. Né? É aquela discussão lá do Kuhn da ciência normal. Vai indo, uma hora entra em crise, e aí você tem aquele espaço liminar meio caótico, e de repente aquilo se reorganiza num novo ciclo de ciência normal. Mas poucos autores entram no detalhe para pensar, existe uma organização nesse caos? Né, existe como se dá a reorganização de sistemas em crise profunda. Né? Então, a ideia do mundo do avesso, por isso que eu uso essa metáfora, é para pensar essa topologia. Né? Ou seja, como que se dá essa reorganização e se existem formas da gente estar pensando crise não como uma exceção, digamos assim, mas como uma forma de vida, né? Porque no fim das contas é isso que não só as plataformas, mas até antes delas, o próprio sistema econômico que a gente vive, né? Que eu trago aí a discussão do Mark Fisher no realismo capitalista, para pensar essa ideia de um sistema em crise permanente. Ora, se a crise é permanente, né? A própria ideia de crise tem que ser repensada, porque a crise é para ser exceção, né? Ela é para ser superada, mas no sistema que a gente vive, ela não é superada, ela se torna, né? É uma forma de vida que se reflete nessas várias dimensões, política, né, questão científica, questão da saúde mental. É claro que, assim, períodos excepcionais como eleições e a própria pandemia, elas acirram esse viés da crise, né? Mas se a gente for pensar, né, o que as plataformas ajudam a aprofundar é essa temporalidade de crise permanente, que eu chamo ali no livro através da discussão da Wendy Shum sobre os algoritmos das plataformas, né? E aí, nesse sentido, eu acho que a discussão do livro ela vai ser sempre válida. É claro que ali os capítulos mais empíricos, né, um sobre o bolsonarismo e outro sobre o tratamento precoce, o conteúdo conjuntural, ele pode até eventualmente ser superado, embora eu acho que nenhum dos dois foi, tá? Porque os públicos anti-vax, né, os públicos conspiratórios que ficaram da pandemia é algo que até nos impressionou, né? A gente que fazia o monitoramento do Telegram, etc. Eu digo que quando eu fui para o governo eu saí do grupo de pesquisa, mas eles ainda continuam e eu acompanho, claro, né? Quero sempre estar por dentro.
esses públicos são incrivelmente perenes. Isso aí é uma coisa que ficou, né? O conspiracionismo anti-vax, é verdade. É interessante a gente estar pensando, inclusive por quê? E o próprio bolsonarismo, né? Que mudou profundamente na medida em que você não tem mais o seu mediador principal, que era o Jair Bolsonaro, ocupando a presidência da República, o que é diferente dele fora, né? Mas ainda assim, a tese do mundo do avesso se mantém, né? Porque esses públicos da extrema-direita, eles continuam mantendo essa relação de espelho invertido, né? Ou como eu chamo ali de dupla inversão com relação aos públicos de superfície, né? Claro que a análise empírica ela vai variar, porque são outros mediadores, são outros temas, né? Mas a tese, o argumento topológico em si, de como o sistema sociotécnico se reorganizou, eu acho que ele é completamente válido. Né? E a ideia do mundo do avesso é essa ideia de estar pensando um limite da diferença. Né? Ou seja, quando um sistema que está instável, que está em crise, ele vai se desestabilizando, né? Ele vai inflando os seus extremos, porque o centro que segura, digamos assim, que organiza aquele todo está instável, está em crise, né? O que ele faz? Ele não vira outra coisa exatamente. Né? A tendência dele é se dobrar sobre si mesmo e produzir o seu oposto, entre aspas, anti-estrutural, que é o conceito do Victor Turner que usa aqui. Então, ele vira esse jogo de espelhos, digamos assim. Né? E isso continua, né? Não sei se vocês concordam, os ouvintes concordam, mas eu acho que continua totalmente válido enquanto uma análise estrutural, ainda que o conteúdo desse espelhamento ele vá variando. Né? Maravilha, vou passar a palavra para o homem que ano passado lançou um livro que mudou o produtor, né? Mudou de era, mudou até inclusive os tons da cor das capas, né? Foi uma coisa impressionante. Felipe Abal. Muito bem, Gabriel Divan. Letícia, eu acho super interessante isso aí, eu particularmente eu concordo contigo dessa manutenção, até porque é uma coisa que chama atenção, né? Porque a gente ainda tem uma crença, assim, que certas coisas, se forem bem explicadas, se forem bem colocadas, elas vão se tornar evidentes e isso vai mudar uma determinada percepção, mas as pessoas têm um carinho muito grande por aquilo que acreditam, né? Elas têm uma necessidade muito grande de se apegar com isso. Mas o que eu ia te perguntar é, outro dia tu, né, uns dias atrás tu postou no Twitter um meme que eu gosto muito e eu acho que ele é muito interessante até quando tu estava discutindo, né, estava falando a respeito dessa questão do se transpor da rede social, se transpor das redes para a vida real, que é aquele meme do videozinho dos dois cachorros atrás de uma grade, né, que os dois tem um pro outro como se fossem se matar atrás da grade e quando a grade abre, os dois se olham e não sabem muito bem o que fazer, porque, bem, né, eu gosto de latir quando tem a impossibilidade que isso aí se torne um ato físico verdadeiro. Só que quando a gente olha essa questão do 8 de janeiro, quando a gente olha isso que tu falou das pessoas, né, concretizando o ato de um ataque em escola, essas linhas do virtual e do real, elas estão ficando mais finas ou elas estão deixando de existir, né? Ele está se tornando cada vez mais, né, opaca essa linha ou talvez inexistente mesmo. É algo que tende a se tornar cada vez mais presente e até coloco mais uma camada nisso aí, né? Eu acho que é no teu próprio livro que tu coloca essa questão do pessoal, ele é político, né? E eu acho muito interessante algumas coisas discursivas em torno de experiências pessoais. O que eu vejo muito, por exemplo, em termos de discurso, né, é quando tu fala com algum conhecido, algum parente que ele é bolsonarista, que ele vai ter um discurso, por exemplo, anticomunista. Ele vai dizer, olha, comunista tem que ir tudo pra vala, todos eles têm que morrer, é um bando de vagabundo, é um bando disso, um bando daquilo. E se tu tiver a oportunidade de ser assim, olha, eu sou comunista, sempre rola aquele negócio do, mas tu não, tu é diferente, tu é dos meus, não é assim, não é bem assado, o que vem de muito tempo, na verdade, em outras linguagens e outros
como é que eu posso dizer, outros discursos mesmo, até de um certo preconceito, né? Não sei se eu vou me fazer entender bem, qualquer coisa me digo. Mas assim, ó, aqui no Sul, por exemplo, é muito comum aquela piada, né? Completamente preconceituosa, ridícula, imbecil, mas enfim, do negócio do, o negro ele não trabalha, o nordestino ele não trabalha, quem trabalha é o italiano, é o alemão, é não sei o quê. E às vezes tem uma pessoa muito próxima que é negra ou que é nordestina e diz, não, mas esse aqui é dos bons, né? Então eu acho interessante tanto essa questão de uma generalização que na verdade me parece muito mais de um inimigo imaginário meio que engloba todos os pontos negativos, mas que não existe na vida real, e quanto a essa questão de uma, né, diferença do real e do virtual, que muitas vezes acabam se ultrapassando essas linhas. Nossa, essa pergunta aí, ela é difícil, mas ela é bastante central, e é legal como você uniu as duas questões, né? A questão da lacuna online e offline, como que níveis de agressão ou níveis de brincadeira fazem uma gestão aí dessa fronteira, e a questão da, no fim das contas, é da linha amigo-inimigo, né? Do código amigo-inimigo, porque, né, se você coloca em abstrato, né? Você narra um inimigo, ou seja o imigrante, seja o comunista, seja o bandido, enfim, né? Que é esse inimigo abstrato. Mas você abre exceção para aqueles que você reconhece como sendo amigo, entre aspas, aqui eu estou usando a linguagem do Carl Schmitt, né? Mas, na verdade, a linha amigo-inimigo, esse código é um código animal, né? Um código mamífero, e aí a questão dos cachorros, claro que não dá tempo de eu entrar em tudo aqui com relação à teoria do Bateson sobre isso, né? Mas é a ideia de que são códigos que nós, como mamíferos, também agenciamos, e a gente tende, aí é a minha interpretação, tá? A gente tende a agir mais através desse tipo de metacomunicação, que é muito comum nos outros mamíferos, justamente porque eles não têm, entre aspas, cultura, né? Como o Homo sapiens tem. Então, a gente, digamos assim, a gente sedimenta, cristaliza essas normas em instituições, em códigos culturais, etc. Mas quando a gente tem esses momentos de crise institucional, né, crise nas normas, como a gente está tendo hoje, né, o famoso colapso de contextos que as plataformas colocam, a gente tende a agir com um tipo de metacomunicação mais parecido com esse da nossa camada, entre aspas, mais animal, mamífera, mais primordial. Né, isso sempre tem a ver com o agenciamento do código amigo-inimigo, porque é esse código que, no nosso caso e no caso de outros mamíferos também, ele gerencia nossas fronteiras existenciais, né? E aí a gente está falando não só da nossas fronteiras individuais, da nossa subjetividade, mas aquelas de grupo, né? E as duas estão sempre conectadas, aquelas de território, seja um território físico, seja um território virtual, e aí aqui a gente pode estar trazendo, por exemplo, a questão da segmentação das redes e como os algoritmos participam na delimitação dessas fronteiras, etc. Né? Então, por isso que o ambiente digital, né, não é que ele causa, mas ele propicia mais esse tipo de metacomunicação que o Bateson chamaria, que tem a ver com as premissas do comportamento mamífero. Né? Agora, é claro que no caso do Sapiens, a gente tem essa questão da gramática do inimigo que entra numa lógica de guerra, que é algo que, curiosamente, a gente não vê de forma tão frequente em outros mamíferos, né? Outros mamíferos não fazem guerra, assim, salvo pouquíssimas exceções, né? E um dos problemas da aplicação da lógica das plataformas à política, que é a lógica da economia da atenção, do modelo de negócio das redes, é que a política começa a parecer mais com uma lógica de guerra, né, do que com uma lógica democrática, inclusiva, de debates de programas, de ideias, etc. Né, e tem várias razões para isso, enfim, não cabe entrar aqui, mas tem a ver com os vieses que são embutidos nas arquiteturas algoritmos, não por razões políticas, obviamente, por razões de modelo de negócios, enfim, mas aí tem esses efeitos não intencionais, digamos assim. Né? Então, a questão da lacuna entre o on e offline é um desenvolvimento um pouco mais recente, né? Quando a gente começa a ver o nível de agressividade que a gente vê no online e que ele ocorre no online supostamente justamente porque ele não precisa ser um enfrentamento direto com aquele outro, você sabe que aquele outro está fisicamente em outro lugar,
né? Você não vai cair na mão com ele de verdade, que é justamente os dois cachorros latindo com um portão no meio, eles sabem que o portão está ali, que não tem um risco existencial de fato, então eles podem ser mais agressivos do que eles seriam no contexto onde aquela barreira não existe, né? Porque, como eu coloquei ali no fio, eles têm que se respeitar mais, né? Porque senão todo mundo se mata, enfim, até os animais não humanos sabem disso, né? Então, é interessante essa analogia, porque se você pensa que essa agressividade está saindo cada vez mais para o offline, como a gente vê nos ataques a escolas, como a gente viu no 8 de janeiro. Eu não sei se a gente pode pensar nessas questões de linchamentos virtuais, os efeitos que isso tem na vida das pessoas também, como um efeito offline desse tipo, é mau sinal, porque, na minha visão, significa que, se isso está resvalando cada vez mais para o offline, significa que você está tendo um aumento exponencial disso no online, né? Que tem mais jovens se radicalizando dentro, sei lá, de panelas do Discord ou de grupos de Telegram, né? Que a política está passando cada vez mais por essa lógica da guerra, ao invés de uma lógica do debate democrático, né? Então, é assim, para resumir um pouco, né? Como eu vejo essa questão, porque a democracia ela não trabalha com código amigo-inimigo, né? Ela supõe que o reconhecimento dentro de um mesmo Estado-nação, dentro de um mesmo corpo político, ele é universal, né? Então, todos somos brasileiros, todos temos direitos, etc., né? Todos respeitando as mesmas regras, as mesmas instituições. É claro que na nossa história, como a de todos os outros países, essas normas nunca são implementadas 100%, mas pelo menos elas existem enquanto norma. Quando nem a norma você tem mais, né, você entra nesse estado que é um estado meio de guerra latente, né, porque o estado de crise é o estado de exceção que pode virar um estado de guerra, né, e isso é muito preocupante, porque isso está ficando estrutural, né? O que era uma coisa excepcional está influenciando cada vez mais, inclusive, a própria política institucional, com a eleição de parlamentares, por exemplo, não só em nível federal, em nível estadual também, em nível municipal. Eu olharia até mais para esses níveis, tá? Mais capilarizados do que para o nível federal, a questão das eleições para conselhos tutelares, sabe? Esse tipo de ação mais capilarizada. Enfim, significa que essa lógica pode estar contaminando cada vez mais a política institucional, ainda que a gente tenha ainda muitos pesos e contrapesos com relação a isso, como a gente viu ali na atuação depois do 8 de janeiro, como que a coisa foi colocada minimamente sob controle, etc. Mas não significa que a ameaça foi dissuadida, né? Muito pelo contrário. A gente vê um caminho mais de formiguinha, um caminho mais devagar ali, mas essa corrosão gradual ainda acontecendo, né? Muito legal. Não, é por aí. Vamos ter muito mais fio para puxar desse negócio. Gabriel Divan, vou passar a bola. Olha, recebo a bola, mato no peito, né? E tento girar aqui para fazer alguma jogada. Letícia, assim, a gente quer muito te ouvir sobre essa questão de linchamentos virtuais e sobre algumas coisas aí que a gente sabe que andaram acontecendo no contexto brasileiro e, principalmente, né, queremos te ouvir como uma pessoa que quer refletir e uma pessoa que tem uma contribuição teórica para dar, até para fugir do sensacionalismo barato, né, que é uma das chagas, né, do próprio mote da discussão. Mas, antes disso, eu ainda queria que tu falasse uma coisinha que me chama muita atenção quando tu usa também o termo economia da atenção. Esse é mais um termo que eu presumo que quem está ligado no debate de plataforma, de redes sociais e da própria política, né, hoje em dia, certamente, não só da política, como de outros aspectos também, certamente já presume ou já tem alguma conceituação para si do que é, né, a economia da atenção. E eu fico, às vezes, intrigado porque as pessoas elas tendem a disputar. Claro que às vezes é preciso tomar um rumo, né, um gerenciamento, mas as pessoas elas tendem a disputar versões como se houvesse só uma leitura possível, né, uma coisa meio Highlander, né, só tem uma leitura possível e todas as outras têm que morrer no meio do caminho. E na verdade, sobre vários pontos de vista teóricos, antropológicos, políticos e econômicos, dá para ter uma contribuição, né. Então eu queria saber, do ponto de vista dos teus estudos, né, do ponto de vista do que tu trabalha, do teu viés, como é que a gente poderia fazer um debate sobre a questão essa de economia da atenção,
pensando, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho visto nos últimos tempos muita manifestação, não que eu não visse antes, mas eu tenho visto muita manifestação falando assim, e Bolsonaro, né, não sei o que, antigamente ele era um mito, ele era, né, aquela figura emblemática. Agora ele assume uma coisa do tipo assim, olhe como ele é querido, olhe como ele é o verdadeiro presidente. Aí isso se soma àquelas coisas ridículas de dizer que as urnas foram fraudadas e que quem teve maioria foi o Bolsonaro, e se soma ao populismo que, mesmo sem cargo, continua se construindo em torno dessa figura, até chegar ao ponto de manifestações não do povão, não de meme, mas de parlamentares, como, por exemplo, aquele camarada lá cujo nome eu não sei pronunciar, e não sei mesmo pronunciar, que basicamente, Felipe, ele foi eleito e ficou famoso porque ele deu uns tiros na namorada e vice-versa. E aqui o vice-versa é o mais literal possível, né? Ele diz assim: o sonho da direita na América Latina vai se constituir. Primeiro Milei na Argentina, depois vai ser Casti no Chile, né, o que havia perdido para o Gabriel Boric, né, o cara da direita clássica chilena, e 2026 é Bolsonaro no Brasil. Cara, é impossível que esse cara não saiba que o Bolsonaro está inelegível. É impossível que ele não saiba. Então tem várias camadas aqui. Uma delas ele quis afrontar, né? Outra camada é algo do tipo assim, eles vão tentar reverter como Lula reverteu sua inelegibilidade, sendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra, e uma questão processual não tem nada a ver com a outra, e uma questão está finda e a outra justamente não estava, né? Assim como tem uma camada de precisamos, não sei se eu tô imaginando certo, vocês aí podem me contradizer, existe uma camada de precisamos manter alguma coisa em chamas, né? Precisamos manter o fogo vivo, aquecido ali, porque isso é um combustível muito poderoso. Uma coisa que dá para invejar esses caras é que eles atingiram uma capacidade de organização tamanha que acabou acontecendo, como a gente já falou várias vezes aqui, ano passado, uma marcha, né, de tonalidade golpista para cima dos edifícios dos poderes. E isso depois de haver paralisação de estrada, depois de haver manifestação em quartel, houve uma movimentação, uma mobilização legítima a partir desses signos, desses fatores, né? Então, como é que dá para ler essa questão de os caras tentando manter essa coisa que, com a eleição ali candente, com a presidência deles, né, vigorante, era inclusive mais vívido, tal, né? Existe esse movimento, né, deles não deixar isso apagar, e isso é uma estratégia que vai funcionar, ou pelo menos, né, tem chance de funcionar, ou talvez ela não engaja tanto, né? Os caras estão meio baqueados, estão meio perdidos, ou isso aí, né, é uma coisa que a gente tem que ainda manter aquele nível máximo de cuidado? Na tua opinião, é claro. Não, de forma alguma. Não estão mortos, não. Isso que você descreve é bem interessante, né? Que é algo que a gente notou logo no início ali no nosso monitoramento no Telegram. Quando o Lula tomou posse, porque o Bolsonaro ficou sumido ali um tempo, né? Inclusive, parte desse silêncio dele que contribuiu para aquela acumulação, né, de revolta e que acabou, em frente aos quartéis, que acabou repercutindo no 8 de janeiro, né? Porque, bem ou mal, ele era uma figura paradoxal que fazia mediação entre os dois públicos, né? O público principal, normal, e o público mais extremo, digamos assim, golpista, conspiracionista, etc. Ele fazia as duas coisas, né? Ele incitava e controlava, incitava e aliviava, né? Quando ele perdeu a eleição, ele parou, deixou de fazer esse controle, né? E aí a coisa só foi escalando, o tal do feedback positivo, né? É um público da extrema-direita, ele não teve feedback negativo mais, porque paradoxalmente ele era dado pelo próprio presidente ali. Enfim, aí logo depois que o Lula toma posse, o Bolsonaro retoma suas redes, foi interessante ver, por exemplo, como o canal dele no Telegram é como se nada tivesse acontecido. Ele continuava fazendo a mesma coisa que ele fazia quando ele era presidente, postando as realizações do governo dele, os índices da economia, que ele levou água para o Nordeste, algo que ele ainda faz de vez em quando no Twitter, né? Até essa semana ele cometeu, né, várias mentiras ali, né, dados que teriam acontecido no governo dele, dados econômicos, que na verdade não aconteceram, né? Ele continuou normalmente, e aquilo me intrigou, assim, né? Aí por quê? Eu acho que pode ter várias razões, mas eu acho que talvez a principal é isso que você também intuiu, né? Que é a questão de manter esse mundo paralelo vivo, né? Porque, assim, diferente de agências políticas
pré-digitais que não são da extrema-direita, porque essa extrema-direita hoje, eu diria que ela é nativa do mundo digital. Tá? Pode ter gente que discorda, mas eu acho que esse é um argumento relativamente pacificado. Né? Com esse escopo, com essa característica, ele é nativo do digital. Ele só tem isso, entende? Então, por enquanto, eles estão tentando ocupar outras instituições, a questão dos conselhos tutelares, etc. Então, o espaço digital ele não é um espaço igual um espaço físico, né? Como uma praça pública, onde, mesmo que não tenha ninguém lá, ela ainda existe. Sabe? O espaço digital são algoritmos, e o algoritmo ele só gera informação quando ele é acionado. E por quem ele é acionado? Ele é acionado pelos usuários. Né? Então, eles sabem que eles têm que estar o tempo todo fazendo esse engajamento, fazendo esse acionamento, senão eles não existem politicamente. Né? Por isso que você vê esse padrão que se consolidou, por exemplo, em audiências públicas, na Câmara, né? Onde eles estão o tempo todo convocando o Flávio Dino, convocando o Silvio Almeida, às vezes para responder sobre questões meio absurdas, que não tem nem nada a ver com o mandato da comissão, principalmente a comissão da Bia Kicis tem feito muito isso, né? Que ela é presidente. É isso que todo mundo já sacou. Né? Eles estão ali para poder fazer vídeos, fazer cortes e estar alimentando a sua base. Né? É uma alimentação que ela é fisiológica, mas não é igual o do Centrão, que é uma alimentação fisiológica através de emendas, né, recursos, etc. Eles têm isso também, mas o principal deles é essa alimentação dentro da lógica justamente da economia da atenção, porque sem isso eles não existem. Eles simplesmente não existem. Esses parlamentares típicos, igual esse que eu também não vou falar o nome, mas que você citou, e tantos outros que a gente conhece, né, eles vivem disso, a política deles é essa. Né? Então, eles têm que estar alimentando não só o próprio mandato, né, a própria reeleição, a própria relevância dentro dos públicos deles, mas pensando também nesse nível mais meta, digamos assim, de que o Brasil pode voltar a ser de direita de novo. Né? Então, a figura de Jair Bolsonaro ainda ocupa esse espaço meio utópico de que eles podem voltar a ser governo, o Brasil não está perdido, né? O Brasil pode ser salvo. Essa trajetória de degeneração para o comunismo, de degeneração para a Venezuela, estou rindo aqui porque, gente, é tão absurdo, mas assim, as pessoas acreditam, fazer o quê? Né? A essa altura do campeonato. Ela pode ser revertida ainda, né? E justamente essa expectativa de reversão, de estar podendo salvar o Brasil de novo, é parte da manutenção dessa gestão da relevância dentro da economia da atenção, que na extrema-direita não está diferente da questão eleitoral. Né? Infelizmente, em outras partes do espectro político, a lógica da economia da atenção tem sido cada vez mais relevante para a gestão, né, das carreiras eleitorais, etc. Enquanto na extrema-direita, as duas, eu diria que não tem nem diferença nenhuma entre elas, né? O que é péssimo também para o processo parlamentar, né, de modo geral, porque no fim das contas é uma perda de tempo do ponto de vista da política pública, né, da política pensada de uma forma mais convencional. Eu tô gostando, Letícia, pelo menos, que a gente tá conseguindo exportar esse papo furado da Venezuela, né? Que outro dia o Jordan Peterson também disse que se o Labour ganhasse no Reino Unido, o Reino Unido ia se tornar uma Venezuela. Eu digo, olha que maravilha, né? Eu já ouvi isso aí, eu sei de onde é que vem, estamos exportando o papo da Venezuela, muito bom. Mas assim, eu acho interessante também essa questão de que antes até tu trouxe a questão de uma metáfora ali com o espelho, com a imagem chegando invertida e tal, de como esse pessoal utiliza toda essa questão digital então para se manter vivo, né, para se manter relevante, enquanto muita gente acredita, na verdade, que o digital ele é um espelho perfeito da realidade. Eu me lembro muito quando o Lula ganhou a eleição, que tinha gente que aparecia nas redes sociais e dizia, nossa, vocês viram que ridículo quantas pessoas que o Lula junta numa live? Se o Bolsonaro juntava 300 mil pessoas numa live, o Lula tem 50. Ou seja, logo ele não pode ter tanta popularidade quanto dizem que ele tem, porque ele não junta gente em live. Eu acho muito curioso isso aí acontecer, né? Da mesma forma com influenciadores do outro lado, etc, etc.
Então, tem essa questão do digital como espelho para a realidade, dessa tentativa de manter as pessoas conectadas, né, com o pensamento por essa questão de economia da atenção. E, Letícia, eu sei que até já rolou e tal, mas eu acho interessante a gente colocar também em pauta esse negócio de como isso é relevante a participação das plataformas, né? Porque quando tem esse engajamento, quando tem essa presença, quando tem essas horas gastas dentro de uma plataforma atrás dessas coisas, isso é bom para a plataforma. Né? Então, esse tipo de discurso funciona, me parece muito alinhado com o que a plataforma deseja. O mesmo com uma coisa que tu disse lá no início, e eu acho que repetiu agora, que é essa questão do discurso conspiracionista, né? Porque o discurso conspiracionista ele é muito interessante porque ele te joga naquele buraco de coelho e cada vez mais que tu vai indo atrás, seja aquele negócio, né? Nos Estados Unidos do QAnon, do Pizzagate, da ilha do Epstein, e agora aqui no Brasil do anti-vax, da vacina causa autismo, de todo que vem com isso, é um negócio que a pessoa coloca o pezinho dentro da água, vê um tweet que leva um vídeo, que leva um texto, que leva um podcast, e tudo isso vai mantendo a atenção da pessoa aquilo ali, até porque me parece que tem um efeito curioso, né, sobre as pessoas, que é esse negócio do eu sou um iluminado, né? Eu sou a pessoa que sei aquilo que não está no mainstream. Então tem uma questão egóica muito importante que gera para o usuário, ao mesmo tempo que é interessante para a plataforma, que não acontece, por exemplo, isso eu acho que é um negócio que a gente percebe com muita clareza, né? Às vezes eu até vejo gente lá no Twitter reclamando disso, que diz, poxa, o Lula, ele fez agora determinada ação que as pessoas ganharam a sua casa do Minha Casa Minha Vida. E isso teve 1000 compartilhamentos, enquanto se vier alguém e diz assim, o Flávio Dino está grávido de um cavalo. Isso vai dar 1 bilhão de compartilhamentos. Mas tem a questão do posicionamento político, mas tem a questão do funcionamento da plataforma também, né? Sim, o meu argumento é em torno da tecnopolítica, né? Que nesse tipo de público político, principalmente, que é nativo digital, enfim, é impossível separar os dois, né? A lógica algorítmica é a lógica técnica e vice-versa. Antes de entrar em exemplos, assim, um pressuposto que é importante que a gente aceite é que máquinas cibernéticas são extensão da consciência. Tá? Muita gente não aceita isso, a máquina é só uma máquina, enfim. É algo que já está embutido, né, na própria ciência da cibernética desde o seu nascimento, da sua consolidação, digamos assim, ali nos anos 40. Né? Então, essas máquinas são para ser uma externalização da cognição mesmo humana, na verdade, da cognição animal, né? Porque a lógica dos algoritmos, ela mimetiza a lógica humana na medida em que ela é uma lógica compartilhada com outros animais também. Né? Então, tem esse alinhamento humano, animal, máquina, que eu sempre gosto de enfatizar. Então, é claro, né, que se você externaliza seu fluxo de consciência para a máquina, a forma técnica como a máquina organiza, né, o real, vai ser a sua forma de organizar o real. Eu me lembro da gente discutir isso, né, Divan, no primeiro episódio que eu vim aqui e fiz com vocês, né? O Homo sapiens não tem acesso, nenhum organismo, na verdade, né? Acesso, mas o Homo sapiens é mais vulnerável ainda, por causa dessa questão da cultura, né? Não tem acesso imediato à realidade, né? A realidade chega para a gente através de mediações culturais, mediações simbólicas, mediações materiais e técnicas, sempre. Isso em todas as culturas que existem e jamais existiram. Por isso que a questão da mídia ela é muito central na nossa sociedade, né? Porque é o artefato técnico que faz essa mediação de realidade, e esse também é o caso nas novas mídias, mais ainda porque as plataformas personalizam a realidade, né? Porque os algoritmos eles customizam uma internet para cada pessoa, né? Então, o que o algoritmo entrega para mim, qualquer algoritmo, do Google, do Twitter, do Instagram, né? É diferente do que vai chegar para o Divan, é diferente do que vai chegar para o Abal, né? Para todas as pessoas. Sendo que cada um de nós, olha o paradoxo, né? A gente tem certeza que a nossa é a realidade real,
Então, você tem 9 bilhões de realidades reais, uma para cada pessoa que está conectada, né, no seu smartphone no mundo? Óbvio que não, né? Mas a gente sai desse paradoxo assim, se a gente admite que nenhum de nós tem esse acesso imediato ao real. Então, esse é um pressuposto para a gente começar a conversar, que a gente tem que aceitar para começar a conversar como que as plataformas, enquanto externalização do nosso fluxo de consciência, influenciam a forma como a gente aprende realidade. Então, a questão das teorias da conspiração eu acho super interessante porque é um caso extremo, né? Até tá para sair um capítulo meu sobre isso, e é o argumento sociotécnico em torno das teorias da conspiração e também uma leitura através da ecologia da mente, da questão das premissas do comportamento mamífero também, né? Porque o enquadro conspiratório ele entraria ali num tipo de contexto onde a relação organismo-ambiente está muito desestabilizada, né? Então você tem várias, enfim, discussões sobre semiótica conspiratória e tal, que, né, essa semiótica, essa epistemologia que vai escaneando, ela é baseada no medo, né? Isso aí já está relativamente bem estabelecido na literatura sobre teoria da conspiração, que é super interessante, é uma literatura interdisciplinar que tem gente de todas as áreas, isso eu acho muito legal, de todas as áreas conversando e trocando entre si, e ela se baseia nesse escaneamento de sinais semióticos, né, de uma verdade que estaria escondida. Então, os públicos conspiratórios, eles coincidem com esses públicos da extrema-direita, com esses públicos anti-vax, né? O conspiracionismo ele é uma característica estrutural, estruturante, disso que eu chamo de público antiestrutural no livro, porque ele é esse caso extremo de inversão de enquadro de realidade, e aí ele se manifesta nessas inversões como a que vocês mencionaram aí, né? Os últimos serão os primeiros, né? Então, você acha que eu sou ignorante? Na verdade, quem é o ignorante é o especialista, né? É o cientista de Harvard que não consegue ver, né, que enfim, sei lá, o capital judeu está por trás das vacinas. Para pegar um caso bem extremo. Né? Então, esse tipo de inversão, de novo, o mundo invertido, né? A questão do espelhamento, ela é característica constitutiva disso. E a questão da extrema-direita, para além de todas as inversões que tem no enquadro populista, né? Muita, né, povo elite, etc., muita gente já escreveu e discutiu bastante sobre isso, tem essa questão da economia da atenção, né? Porque as formas de evidência de realidade que a extrema-direita valoriza nos seus públicos são as mesmas das plataformas. Então, por exemplo, se você pegar a questão das métricas, que o Divan, agora não me lembro se foi o Divan ou a Bal colocou, né? O Lula tem 1 milhão de seguidores só no Twitter, não sei se é 1 milhão, mas enfim, tem poucos, né? O Bolsonaro tem 11 milhões. Como que ele pode ter sido eleito? Né? Aquela métrica é uma métrica definidora de evidência de realidade para eles. Outro exemplo é a questão das imagens, né? Essa internet que a gente tem hoje, ela é cada vez mais imagética, né? Tem gente que até fala que o pico da língua escrita no Ocidente já passou, né? Que ele aconteceu ali, sei lá, final do século XX, agora é ladeira abaixo. Agora vai ser só áudio, imagem, etc. E, de fato, a imagem, principalmente o vídeo, é incrível, assim, o peso de realidade que ele tem para todos nós que estamos na internet, mas nos públicos extremos, né, isso é muito mais pesado. Tudo para eles saberem se aconteceu ou não, se é verdade ou não, eles pedem um vídeo, né? Então, de novo, isso é uma tendência da própria plataformização, né? À toa que os grandes aplicativos de rede social hoje são o Instagram, o Kuai, o TikTok, que são essas plataformas de vídeos curtos. E um terceiro exemplo que eu daria é a questão da segmentação homofílica, né? Que ela converge com a gramática amigo-inimigo da extrema-direita. O que é a segmentação homofílica? É a programação dos algoritmos para eles tenderem a juntar igual com igual. Né? Então, se eu ouço tal música do artista X no Spotify, né, e a outra pessoa também ouviu, logo provavelmente ela vai gostar de um outro artista que você também ouviu, né? Ou seja, tem essa tendência que na literatura se chama de homofilia, né? Que a identidade é a melhor forma de criar conexão.
Sendo que na vida real isso não é verdade, né? Tem toda uma discussão que eu faço no livro também, inclusive a partir da antropologia, de que a sociedade saudável é a sociedade que tem um equilíbrio, de preferência ideal, bem equilibrado, entre identidade e diferença, né? Porque se você tem só diferença por um lado, você tem uma desagregação, né, do tecido social. E se você tem só identidade, você tende a bifurcar o tecido social em grupos que se identificam e que se opõem dentro da chave amigo-inimigo, que é o caso extremo de diferença, onde você só tem identidade de um lado, dentro de um grupo, e só tem identidade do outro, entende? Não tem conexão possível entre esses dois grupos, que é justamente a lógica da guerra. Tanto na lógica da guerra, o único tipo de relação possível é a da ameaça existencial recíproca. Ou é ele, ou é nós, né? Se a gente deixar de tomar em conta do Brasil, o Brasil acabou. Nós estamos ferrados, acabou para a gente, né? O modo como eles simbolizam, por exemplo, a questão das crianças, né? De como a esquerda preda as crianças, a questão das crianças trans, da pedofilia, né? Tem a ver com esse tudo ou nada, né? Essa slippery slope. Se a gente ceder um pouquinho para o inimigo, aquilo não vai ser uma coisa local, aquilo vai ter um efeito global que vai acabar com todo mundo, vai acabar com o nosso futuro, das pessoas de bem, etc. Então, a gente não pode ceder nada para eles, que é também, de novo, né, uma característica que é da lógica de guerra e não da lógica da democracia. A lógica da democracia é, por mais que seja difícil, e toda a sociedade tem contradições, vamos criar aqui um aparato institucional, normas, né, compartilhadas, etc., que faça com que caiba todo mundo o máximo possível. Justamente esse equilíbrio entre identidade e diferença. A lógica técnica das plataformas não é essa. A lógica técnica é de produzir relação entre os usuários através da segmentação homofílica de públicos, né, e a produção dessas realidades customizadas. Só que se você não compartilha a realidade com seu concidadão, a democracia é impossível. Né? Até tem toda aquela discussão histórica do Benedict Anderson, por exemplo, sobre a questão das comunidades imaginadas, né? Como que eu aqui no sul do Brasil ou em Brasília me vejo como brasileira tanto quanto alguém que está lá no Amapá ou alguém que está, né, ali no litoral do Nordeste, sendo que eu nunca vi essas pessoas. As referências comuns que a gente tem, né? Não só de língua, mas de eventos, enfim, a gente tem atenção para a mesma coisa, né? Mas não da forma como isso é pervertido pela lógica da bifurcação e da guerra, né? Porque a lógica da bifurcação e da guerra, a gente está tendo atenção para a mesma coisa, né? Então, aconteceu um evento, todo mundo vai lá, esquerda, direita, falar desse evento, mas os enquadres, né, sobre esse evento são simetricamente invertidos, eles não são comensuráveis, né? De novo, a coisa do mundo do avesso. No caso da democracia, a simultaneidade social, né, o reconhecimento mútuo entre os cidadãos, ele é criado através de uma lógica que equilibra, uma lógica midiática, inclusive, né, que equilibra a identidade e diferença, que tenta incluir todo mundo o máximo possível e não produzir essas bifurcações que a gente vê a internet produzindo, né. Tem uma ideia, para finalizar, muito legal do Gabriel Tardi, que é um autor do início do século XX, que ele coloca essa ideia, né, de que o fator mais importante para a produção de laço social é a simultaneidade, né? Eu saber que o que eu estou vendo, o que eu conheço, o que eu reconheço é o mesmo que o outro também está vendo, está reconhecendo. E tem toda uma discussão na antropologia sobre como isso funciona, inclusive em sociedades não modernas, né? A questão da fama, dos objetos lá do Kula, que tem uma discussão super interessante sobre Melanésia, por exemplo. Então, de fato, essa questão da referência comum é o que cria o laço social, né? E se a internet começa a desagregar essas referências comuns, naturalmente você vai ter uma desagregação do próprio laço social, no seu sentido mais fundamental, né? Perfeito, perfeito, muito legal. Eu já sei até o que o Gabriel vai puxar agora. Vai lá, Gabriel. A gente conversa aqui, né? Faz um briefing. A gente ainda não chegou no nível elevado de podcasts sérios que passa a pauta, né, para as nossas convidadas aqui, mas a gente faz um briefing, fala alguma coisinha. E a própria Letícia já, né, nessa última explicação, levantou alguns termos de um último assunto que a gente precisaria tratar com ela, porque a gente quer ouvir a opinião dela aqui,
E, bem, né, eu começaria, Letícia, dizendo o seguinte, né, existe aquela piada recorrente, quando começa muita picuinha sobre alguma coisa, alguma fofoquinha qualquer, né, as pessoas dizem assim, isso aí não existe fora da rede, não existe fora do Twitter, não existe fora da internet. Eu concordo que há assuntos que, de fato, né, eles se cingem a uma moda passageira e cada vez mais vertiginosamente fugaz e passageira, que é a trend do dia, né, o assunto quente do momento, beleza, né? Agora, não só é errado hoje em dia, como é perigoso a gente insistir numa separação, e eu não estou perguntando o que é mais bonito ou dizendo o que eu preferia, não, eu estou dizendo o que é. É perigoso insistir numa separação total, num apartheid entre vida, entre aspas, real e vida virtual, né, nas redes e tudo mais, porque as coisas já sofreram um amálgama e uma colonização total ao contrário, né, não de uma pela outra, mas de outra pela uma. Então, assim, a gente viu nas últimas 2 semanas eventos bastante trágicos e bastante complicados no Brasil, sobre os quais, aliás, né, eu vou alertar aí quem está nos escutando, nós não vamos entrar em detalhes aqui fulanizados e não vamos entrar em detalhe meio sensacionalista sobre esses eventos, tá? Não é a nossa intenção, não é o nosso mote, não é o que a gente acha, né, que eu, Felipe e tanto a nossa convidada tem a contribuir. Agora, temos que falar, né, e temos que olhar sob essa lógica para esses 2 eventos que foram, né, uma questão de espalhamento de fofocas, né, a respeito de relacionamento amoroso, levou uma pessoa a não aguentar a pressão, né, de comentários, de xingamentos, de evidência de estar na berlinda em virtude de uma coisa fake, né, e a pessoa acabou, enfim, né, acabou em função disso perdendo a própria vida. E a gente teve o caso de um outro cidadão, né, que eu não preciso aqui fazer rodeios, né, em dizer que é o PC Siqueira, que foi um pioneiro da questão de um tipo específico, né, de influencer, ou um tipo específico de trato com esse meio e de lidar com esse público a partir de um novo, entre aspas, produto, que estava envolvido numa questão que, olha, eu vou dizer para vocês, né, é bem complicado o que acabou sendo a fagulha que gerou o estopim, né, daquilo que veio a ser chamado de o seu cancelamento, né? Eu acho até que esse termo é meio bobo, né, nesse contexto, mas o camarada deu declarações e participou de um diálogo bastante problemático, minha opinião, mas isso aí foi a ponte para que se passasse a acreditar que ele fez uma série de outras coisas problemáticas, e aí não se tem prova nenhuma disso, mas ter ou não ter prova passou a não importar, e a discussão ela passou para esse outro nível sem nem estar bem assentada nesse primeiro. E aí eu te pergunto, Letícia, é o seguinte, não dá mais só para discutir a questão da reputação. O problema não é assim, as pessoas entraram em surto e tiram sua própria vida em virtude de uma mancha na sua reputação. Isso aí é old school, né? Isso aí é uma coisa do passado, daria para dizer assim. As pessoas estão colocadas num outro patamar, porque se o problema fosse reputação ou não provar que é verdade ou que é mentira, a gente estaria diante de um tipo de análise, um tipo de cenário, né, e um tipo de coisa com o qual me arrisco a dizer que a gente meio que sabe lidar, ainda que não de uma maneira perfeita ou satisfatória. Agora, a gente está num outro nível, porque no momento em que o cara é simplesmente apagado, né, o sujeito ele é jogado numa vala, né, a partir de toda essa série de coisas, e no caso do PC, né, a própria Letícia mencionou agora há pouco, ele sofreu uma acusação extremamente token, né, para essa extrema-direita e tudo mais, que é a questão da pedofilia. A gente até fez aqui um episódio com o Caio Almendra satirizando, né, este filme, que inclusive meio que resume todo esse ideário, que estavam pagando as pessoas para elas irem assistir, para reforçar, né, esse diálogo, que é o Som da Liberdade. Enfim, o camarada é acusado pela coisa mais token e mais gravosa possível dentro desse cenário. E o que a gente viu em relação ao PC foi basicamente uma morte em vida, até que aconteceu a morte, né, quase como um carimbo final de uma coisa que já estava arrestada, né?
a morte, o apagamento, né, o desaparecer, o desconsiderar daquele cara já estava meio que decretado a partir do momento em que ele não conseguia mais ser ninguém nas redes. Cara, eu acho isso tão louco, tão apavorante e tão necessário de se discutir. E essa discussão ela tem que tanto fugir de coisas que a gente já tem pré-programadas, ela tem tanto que ser afastada de soluções fáceis, porque nós estamos lidando com uma outra coisa, né? Como é que fica, Letícia, na tua opinião, essa coisa de vida? A vida na rede. É porque isso aí foi na internet. Na boa, assim, é meio bobo e até meio covarde seguir fazendo essa divisão, né? Como se a gente já não tivesse esses efeitos completamente interligados, né? E colonizados, né? Essa é a palavra. Isso. Eu gostei bastante do seu comentário, Divan, não pelo conteúdo dele, obviamente, porque é muito triste, né? Mas eu acho que ele foi certeiro em termos de captar uma tendência que provavelmente está se acirrando, que, de novo, é essa questão da inversão. Só que aí, claro que a gente teria que entrar numa discussão mais profunda sobre a questão da inversão forma-conteúdo, porque, no fim das contas, o resultado do virar do avesso é isso, que eu acho que é algo, por exemplo, que o Marx captou muito bem na discussão, por exemplo, sobre o fetiche da mercadoria, etc. Né? Aí, no caso, a gente tem, num primeiro momento, vamos dizer assim, a vida offline, né? A vida offline cotidiana das pessoas, ela se torna o conteúdo para essa nova forma de mídia, né? Que era ali a Web 2.0, enfim. Com a plataformização e a aceleração, e aí eu uso o termo aceleração de forma consciente, porque tem todo um debate com a questão do aceleracionismo, etc. aí, a gente pode estar vendo o início de uma inversão forma-conteúdo nesse sentido, ou seja, a vida online da pessoa passa a ser um conteúdo, né, para a vida offline dela. Então, né, acho que você capturou bem, é algo que a Wendy Chun também discute no livro dela, né? Se você não está ativo digitalmente, é como se você não existisse. Né? E isso tem a ver, de novo, com programação algorítmica, com a questão dos algoritmos cronológicos, o que ela chama da temporalidade de crise permanente, etc. Você tem que estar engajando o tempo todo, senão você vai sumir. Isso não é da internet. Isso é uma escolha que foi feita dentro da indústria num determinado momento por conta de um modelo de negócio, que é esse da economia da atenção, que é relativamente recente até, ele é mais do pós-2008, vamos colocar assim. Então, é possível que esteja havendo, no caso de algumas pessoas que têm esse engajamento mais imersivo, que trabalham com isso, que têm o seu reconhecimento, para usar aí um termo hegeliano, né? De novo, também trabalhado pelo Marx, pelo Fanon e outros, tem o seu reconhecimento muito mais no online do que no offline, essa inversão forma-conteúdo pode se consolidar, de modo que a morte digital, ou a morte na economia da atenção, ela se sobreponha, digamos assim, à vida offline da pessoa, ao ponto de algo como assim, eventualmente acontecer. Né? E isso, para não falar, que é algo que eu até comentei também essa semana, né, no Twitter, desse pano de fundo da epidemia de saúde mental, que em si já é algo que já tem uma incidência grande da forma como as próprias plataformas capturam a nossa atenção, capturam a nossa cognição, etc. Né? Toda aquela discussão que, né, até o próprio, nem gosto muito dele, mas que o Yuval Harari faz, né, de que o hardwire, né, o hardwire do Homo sapiens não está tão, né, ele tem um limite para o tipo de distração cognitiva, né, e de velocidade, de aceleração, de tudo isso que as plataformas fazem, né? Então você já fica num certo estado de vulnerabilidade, e eu diria, eu gosto sempre de destacar também, que é um outro paradoxo, né? Porque a interface de experiência do usuário que as plataformas criam é muito individualista, né? Sou eu, então tem esse aspecto, acho que até o Divan comentou, né, de um narcisismo exacerbado. Porém, de novo, a questão da inversão. O que de fato está acontecendo quando você olha como os algoritmos estão interpelando o usuário comum, principalmente, menos o influenciador, mas o usuário comum como massa, digamos assim, é um estado de heteronomia,
né, que é o contrário da autonomia, só que ele não tem essa consciência, né, porque tudo no modo como ele age, como ele faz a busca no Google dele, como ele escolhe quem vai seguir, quem ele vai bloquear, né, leva a crer que ele está sendo totalmente autônomo e livre nas suas ações no mundo digital. Por isso que é tão difícil colocar o debate público sobre regulação das plataformas na chave correta, que é um pressuposto para o debate acontecer, e nem isso a gente consegue, porque as próprias plataformas ajudam a criar essa suposição errada de que o usuário é o centro, né, dessa indústria, e não é verdade, ele é, como eu coloquei ali, o cocô do cachorro do bandido dessa indústria, porque o modelo de negócio da economia da atenção é justamente vender o quê? A atenção do usuário para anunciantes. Então, o usuário não é nem o cliente da indústria, né? O usuário, como ele não é nada. Eu não diria nem que ele é um produto, eu diria que ele é uma matéria-prima para a extração da atenção. E isso está embutido, de novo, na forma como os algoritmos são programados para estar colocando, através da questão dos modelos animais, que eu comentei aqui rapidamente no Twitter essa semana, mas está no meu livro também bem explicado, né, os modelos de comportamento animal coletivo que são usados para modelar os algoritmos, que, por sua vez, recursivamente tendem a colocar os usuários nesse tipo de estado heteronômico, onde, na verdade, ele está delegando decisões, delegando escolhas, né, para esse aparato gigantesco, que inclui algoritmos, inclui outras pessoas, né, inclui tudo isso que a gente está falando ali. Então, é um último ponto que eu gostaria de não deixar de destacar a nossa vulnerabilidade imensa diante desse aparato, porque isso ainda não foi reconhecido e talvez nunca será, né? Mas se a gente quer participação social para estar produzindo leis e regulações que tenham legitimidade pública, que não sejam algo feito de baixo para cima, né? E eu acho que não tem que ser de baixo para cima, não tem que ser de forma autoritária. Tem todo esse trabalho preliminar de estar educando o usuário sobre como ele é interpelado, por que esses efeitos ocorrem, etc. Né? E aí um último comentário sobre a questão dos linchamentos, de novo, né? Assim como a lógica da economia da atenção, das plataformas, transforma a política em guerra, ela tende a transformar, né, o Estado democrático de direito, a justiça, bom, vocês são da área do direito aí, sabem melhor que eu, né, e os seus pressupostos no seu oposto, que é ali o início do vigiar e punir do Foucault, né, que é justamente o que ele fala que foi superado, que na verdade está voltando, E, que é cara, a questão do lixamento público, da soberania, etc. Eu até queria fazer um adendo para ti, porque quem eventualmente nos últimos dias tentou ler esta questão da morte do PC, Siqueira, e quem tentou fazer um contraponto a uma avalanche é uma coisa muito, né? Enfim, né, celebração de suicídio alheio é um negócio assim que, né, arrepia, né, em qualquer contexto, né. Mas quem tentou fazer um contraponto, muitas vezes veio com aquele papo assim, ó, a polícia não encontrou nada no seu HD, ele não foi indiciado, ele não foi denunciado por isso, ele é presumidamente inocente. Cara, tecnicamente isso é verdade, agora isso é assustadoramente, né, alheio à real discussão, né, e ao cerne do problema, né? O cara dizia assim, olha, ele tem a presunção de inocência, porque sequer indiciado ele foi, né? Dá vontade de dizer assim, cara, mas não tem nada a ver com isso, o que está acontecendo, o que é uma pena, mas não tem, né? É irrelevante nesse sentido, né? É indiferente para que esse processo de linchamento público aconteça, etc. Né? Eu acho bem interessante, assim, se eu for pensar, né, que boa parte da literatura sobre a indústria, sobre as plataformas, usa muito Foucault para falar da governamentalidade, né? Como que as plataformas são, né, os algoritmos são criados para controlar a gente, etc. Quando, né, o que está se revelando na interação humano-máquina real não é tanto a questão da governamentalidade, do controle, assim, tem elementos disso também, mas tem esse efeito não intencional dialético de estar produzindo o seu oposto, né, que é a forma como a justiça era pensada ali no início de Vigiar e Punir, né, antes dessa mudança de paradigma para estar pensando a questão da justiça dentro do Estado democrático de direito.
né? Então, a gente usa essas metáforas, né? Linchamento virtual, etc. São boas metáforas, né? Pelo menos elas indicam que justamente isso que você falou, né? Que a lógica que está presidindo aquele julgamento é uma lógica completamente diferente do que seria, talvez até o oposto, né? Do que seria nos autos de um processo pré-digital. A questão é que tem todas essas contradições, né? Muitas vezes a pessoa, por exemplo, vai buscar a justiça na rede porque não encontra essa justiça, né, nas instituições, e uma coisa vai retroalimentando a outra, porque, né, vai também até dentro da esquerda, né, vai corroendo a confiança das pessoas nas instituições, no judiciário, etc., que, enfim, está longe de ser perfeito, mas ainda na sociedade contraditória que a gente vive, que são as sociedades capitalistas com o Estado, né, não existe opção historicamente viável melhor por hora, né? Claro, tem essas utopias do anarcocapitalismo, que acham que é possível existir capitalismo sem Estado, mas assim, isso aí são fantasias que muitas vezes impedem as pessoas de estar olhando para a realidade, que é uma realidade difícil, né? É uma realidade contraditória mesmo. Agora, Letícia, eu te ouvindo agora um negócio bem de momento mesmo, já que a gente está nessa discussão e para a gente passar para a finalização, na verdade. Uma coisa que me impressionou muito nesse caso, assim, e em outros, né, na verdade, porque acabam sempre aparecendo nesses momentos, em primeiro lugar é, né, quando tu fala agora, até mesmo na esquerda, essa busca por justiça, por coisa, é a ânsia de participar, independentemente de posicionamento político. Desse tipo de linchamento me chamou muito a atenção. E o que eu queria que tu falasse alguma coisa, até como forma de, do teu ver, na tua percepção, diante de tudo que tu estudou, tudo que tu escreveu, etc., a respeito dessa necessidade de um imediatismo muito grande em posicionamentos, sabe? Acontece a guerra entre Rússia e Ucrânia. Eu preciso colocar uma bandeirinha do lado do meu nome imediatamente. Eu preciso me posicionar imediatamente. Isso é um negócio que o Divan deve concordar comigo, que é um negócio que a gente sofre, que acontece um negócio num dia, no outro, é esperado que a gente faça um programa logo para falar a respeito disso. Foi o que aconteceu com a Letícia, né? A gente estava falando de temas afins àquilo, e aí, assim, cadê o programa do comentário do troço? Cara, né? Calma. Exato, né? Às vezes a gente demora um pouco exatamente para deixar a poeira baixar, para deixar acontecer, para a gente poder ter uma visão mais clara a respeito, né? Mas assim, quando aconteceu essa questão do PC Siqueira, foi imediato de aparecer altos takes a respeito do que aconteceu e por quê, e quem que é culpado e não culpado, e se foi merecido, se não foi merecido. E me parece tão absurdo isso aí, né? Que é claro, se tá acontecendo um jogo de futebol e tu quer comentar, né, ao vivo, beleza, não tem problema. Agora, quando acontece alguma coisa dessas, assim, me parece tão bárbaro, sabe? De você imediatamente ter que colocar alguma coisa a respeito disso. É uma rendição a essa lógica, né, Letícia? Me parece que é uma rendição a isso aí. Sim, totalmente. Acho que aí, Abal, você tocou num ponto que para mim é crucial, que é justamente essa questão da temporalidade. Eu não vou entrar em detalhe aqui, mas, enfim, tem no meu livro, tem o trabalho da Wendy Chun, ela discute bastante também. Às vezes eu gosto de falar assim, para explicar de forma sintética. Se alguém fosse me dar superpoderes para alterar um viés técnico das arquiteturas algorítmicas que existem hoje, seria o da temporalidade, né? O dessa temporalidade, desse aceleracionismo, porque dele derivam virtualmente todos os outros efeitos de escala que são nocivos, né? Inclusive espaço e tempo não são separados, né? A tendência à bifurcação, além do viés de segmentação algoritmo, digamos assim, essa bifurcação espacial, ela também é um efeito da aceleração temporal por várias razões ali que eu coloco a partir da própria teoria da ecologia da mente, né? Então, essa questão, inclusive, eu defendo cada vez mais que a gente tem que ser mais ousado para estar propondo, enquanto poder público, enquanto sociedade, regimes algorítmicos diferenciados para períodos eleitorais. Eu acho que vários desses vieses que, ok, prejudicariam
o lucro das empresas se virassem algo permanente, que é o fato, e por isso elas hesitam tanto em estar mexendo na arquitetura, né? Elas, via de regra, sempre propõem soluções mais superficiais, né? O famoso enxugar gelo, porque as duas coisas estão juntas, né? A fonte última do efeito perverso não pretendido é o modelo de negócio, né? Seria, né, regimes algoritmos excepcionais para esse tipo de período, um mês ou algumas semanas ali antes da eleição, inclusive a diminuição da velocidade, né, das plataformas, o algoritmo cronológico, né, você amenizar essa cronologicidade do algoritmo tão louca, onde, né, às vezes um evento e uma polêmica ocorre de manhã, e à noite já passou, ou à noite você já está atrasado, né, dentro do mesmo dia, e aí isso gera também justamente esse efeito que você colocou da pessoa se sentir na obrigação de se posicionar. E isso coloca sobre qualquer coisa, né, sobre qualquer coisa que esteja trending, que esteja no seu escopo de atenção ali naquele momento, porque de novo, a coisa do Gabriel Tarde, né, todo mundo está falando sobre isso, essa questão da simultaneidade. Isso gera um efeito que eu até pensei nisso essa semana, em torno desses casos, que é a questão da redução, ou de uma crise, né, dessa figura do especialista, que é mais de um modelo científico de esfera pública pré-digital, é algo que está meio sumindo. Por mais que você tenha ali mediadores emergindo, que fazem mediação de conteúdo, de conhecimento e tal para as pessoas, não são intermediários dentro do modelo de especialista, né, mais modelo de perito, né, que seria um modelo mais pré-digital. E isso vende muito bem, né, na cabeça das pessoas do senso comum, porque, primeiro, dá uma voz para elas, né, elas se sentem no direito de falar e emitir qualquer opinião sobre qualquer coisa, e coloca especialistas como essa figura de autoridade que está sempre dando carteirada na internet, etc. Só que, assim, eu sempre gosto de chamar atenção, e aí falando como antropóloga, que toda sociedade tem peritos, toda sociedade tem especialistas. Não existe nenhuma sociedade onde o senso comum é o centro da sociedade. Eu gosto de dar o exemplo do livro do Davi Kopenawa, A Queda do Céu. Não sei se vocês já leram, é um livro maravilhoso. Inclusive, já vou deixar aqui como minha dica cultural. Sensacional. Pois é. Tem um momento ali que eu acho sensacional, que ele fala assim, ele como um xamã, né, e boa parte da narrativa dele no livro é sobre a iniciação xamânica dele, etc., e como ele aprendeu a ver os espíritos, todo o processo que isso, né, pelo qual a pessoa precisa passar, e ele sendo um dos pouquíssimos xamãs que restam, né, entre os Yanomami mesmo, porque os xamãs mais velhos já estão morrendo, né, pelas epidemias e os jovens nem todos estão se interessando em estar voltando para esse papel, né, que é o que ele coloca justamente como a causa da queda do céu, que vai acontecer, porque você não vai ter mais xamãs para segurar o céu. E o que é o xamã? O xamã, ele é um perito em fazer a mediação entre o mundo dos vivos, o mundo cotidiano e o mundo dos espíritos, o mundo dos animais da floresta, etc. E aí tem um momento do livro que ele fala que, desse ponto de vista, o Yanomami comum e o branco são praticamente a mesma coisa, porque nenhum dos dois, né, teve esse treinamento e tem acesso, se tornou um especialista, digamos, claro que ele não falou com essas palavras, né, mas não se tornou um especialista em estar acessando esse mundo do oculto para as outras pessoas, né, o mundo dos sonhos, etc., mas que é o trabalho de uma vida inteira, né? Então a gente pode estar fazendo um pouco uma analogia aqui com a questão de um cientista, né, no modelo mais clássico, ou mesmo de um artesão, né, alguém que é dono de um saber tradicional, que trabalhou a vida inteira, vai passar para o filho, vai passar para os, né, esse modelo mais clássico de aprendizagem técnica, que até na antropologia a gente trabalha muito. A internet mata isso. Ela mata isso porque ela não dá, de novo, ela não dá nem tempo das pessoas terem esse processo de aprofundamento, de especialização e poderem passar para os outros, porque você tem justamente essa infraestrutura invertida, onde o senso comum está no centro, né? Onde qualquer um pode falar sobre qualquer coisa. E claro que o senso comum é importante, mas, de novo, enquanto uma estrutura social saudável, nem os Yanomami, que são uma das sociedades mais, com mil aspas, tá, simples de um ponto de vista ocidental, porque eles têm uma cultura material, entre aspas, mais pobre do que a nossa, embora eles tenham um mundo espiritual, um
o mundo dos sonhos muito mais ricos, infinitamente mais ricos que o nosso, ou seja, eles são tão complexos quanto a gente, mas não colocam o seu investimento cultural no mesmo lugar que a gente coloca, que é a tecnologia, né, que é o capital, etc. Mesmo essa sociedade tão simples aos nossos olhos, elas têm os seus peritos, né, e elas precisam, e esses peritos são o centro de tudo, porque no caso dos Yanomami, eles que seguram o céu. Né? Inclusive é muito legal que o Davi fala, né? A gente segura o céu para os brancos também, né? Então, ao matarem todos os nossos xamãs, eles estão se condenando à morte. Enfim, eu fiz um giro longo, mas é porque eu super me animo assim quando eu começo a falar desse livro. Mas então eu acho que é outra coisa, essa ilusão de que qualquer um pode falar qualquer coisa, de que, né, não existe mais especialistas no sentido pré-digital, e de fato é isso, sabe, substituir por figuras como coach, por exemplo, que na verdade não é um especialista em nada, né, ele é meio um meta-especialista, ele vende, está ajudando as pessoas a viverem, sei lá, dentro do realismo capitalista, mas ele não é, ele é um mediador importante, mas ele não é um especialista nesse sentido que eu estou colocando aqui. Então, um último ponto que eu teria que colocar com relação a essa questão que você colocou, Abal, de as pessoas estarem se sentindo à vontade para se posicionar, não à vontade, mas até obrigadas, né, a se posicionar sobre tudo que acontece, gera esse efeito também. Você vê que é um efeito profundo, né, ele não é um efeito superficial, a sociedade está mudando, né, a própria forma de estruturação da nossa sociedade está mudando. Já estou pensando, embora eu não sei quando eu vou conseguir executar, mas um próximo livro, né, depois desse, certamente será sobre isso, e pensando essa questão do mundo do avesso de forma mais ampla, dentro de uma chave mais marxiana mesmo, em diálogo com Mark Fisher, e essa questão do que isso tem a ver com mudanças mais estruturais mesmo, que tem a ver com o sistema econômico, etc., para além da questão das plataformas especificamente. Caramba, agora sim. Poxa, a resposta especial já emendada com dica cultural e expectativas para o futuro, porque tenho certeza, né, que o pessoal vai terminar de ouvir o episódio e vai dizer, mas ainda dava para ter falado de não sei o quê. E é claro que a gente vai falar. Letícia vai voltar, ela vai prometer para nós que ela vai voltar ali depois, fiquem tranquilos, porque, né, é necessário a gente falar sobre isso. Então eu vou puxar aqui as nossas dicas culturais e, Gabriel, eu vou passar para você começar. Tu esqueceu de dizer uma coisa que até a Letícia falou no meio da resposta. Ela falou o artesão, não entendeu? Não, artesão, entendeu? Pois é, as dicas culturais, elas são um oferecimento de O Artesão, pizzas artesanais pré-assadas. A gente fez aí recente pesquisa que ainda está valendo, e a gente perguntou, inclusive, né, de onde é o nosso ouvinte, onde está nosso ouvinte e tudo mais. E aconteceu ali, né, recebemos um dado de resposta e que muitas pessoas estão em uma área de cobertura fora da possibilidade da entrega do artesão, né? O que deixa, sinceramente, vocês muito tristes, porque, né, se você estiver em Porto Alegre, região metropolitana ou Criciúma, você pode pedir o artesão. Se você não estiver, você pode ficar enchendo o saco das redes sociais lá no artesão para que eles subam, porque esses dias saiu a nova pizza doce ali, né? O preparo ali da pizza de chocolate e caramelo salgado é uma beleza, cara. É uma beleza. Eu não vou dizer mais nada, cara. Fiquem com água na boca aí, ou peçam o artesão, mas não esqueçam de pedir, dizendo que são ouvintes do Vira Casacas, que aí você tem a mamata, porque a única mamata lícita aqui nesse Brasil é essa. Você não paga teleentrega. Bom, dica cultural. Eu estava falando com o Felipe aqui antes da Letícia chegar no nosso escritório aqui, né? E o Felipe estava me dizendo que assistiu aquele filme lá, né, que está na moda no momento, que é o Salt e Burn, é isso? É isso aí. Eu não vi isso aí porque eu não gosto dessa safadeza aí, esse negócio aí, né? Aqui é a moral... Cenas de sexo desnecessárias. A moral e bons costumes aqui, não tem, cidadão de bem, né? Eu tô brincando. Obviamente estou brincando. Mas a gente estava falando sobre o desempenho daquele rapaz, o Barry Keoghan, né? Grande ator, né? E eu lembrei que ele tem aquele filme onde eu acho ele especialmente perturbador e brilhante,
que é O Sacrifício do Cervo Sagrado, do Yorgos Lanthimos. E esse filme já foi, inclusive, indicado por mim aqui, né? É um filme bastante tenso, né? Que se diga, né? O Sacrifício do Cervo Sagrado. E aí a gente acabou fazendo num fluxo de consciência, né? Eu e o Felipe começamos a conversar sobre o Yorgos Lanthimos. Então foi do Saltburn pro rapaz, né? Pro Kyogan, que foi pro Cervo Sagrado, que é do Lanthimos com o Kyogan. E aí eu cheguei à conclusão de que eu vou indicar aqui outro filme do Yorgos Lanthimos, porque é um dos cineastas mais inventivos e que propõe coisas, né, mais malucas e mais reflexivas, digamos assim, né, nos últimos tempos. E tem um filme que certamente muita gente aí já viu, porque ele já tem quase 10 anos, olha, cara, brincando, né, que é O Lagosta. O Lagosta é uma visão de futuro, eu não quero falar futuro distópico, né, porque ele é um futuro distópico, mas as pessoas associam distopia com ficção científica num sentido bem comercial, e na verdade ele faz parte de uma outra leva. Felipe, não é porque o protagonista, aqui no caso é o Colin Farrell, tá bigodudo aqui, mas eu associo muito esse filme ao Her, né? Eu acho que ele tem uma pegada, assim, é um tipo de futuro que a gente tem um outro tipo de sofrimento, cara, não é guerra dos robôs nem nada, não, é uma coisa muito mais plausível, cara, em que pese as coisas do Lagosta não sejam tão plausíveis quanto as do Her, né? Quem diria que ia ficar rapidinho, né, corriqueira a questão das pessoas se apaixonarem por aplicativos, né, e vozes, enfim, mas ó, o Lagosta, cara, eu não sei nem como definir pra vocês a coisa, tá? Eu só vou deixar no suspense, dizer que o elenco é magnífico, dizer que esse é o primeiro filme em língua inglesa do Yorgos Lanthimos, que é grego. E eu vou fazer o seguinte, eu vou ler rapidinho a sinopse, aí vocês aí pensem o que quiserem da sinopse, tá? Num futuro próximo, a lei não permite que pessoas fiquem solteiras, e as que estão são capturadas e enviadas para um hotel, onde devem achar um par em 45 dias, ou serem transformados em um animal de sua preferência. Fiquem com essa informação, que na verdade diz muito pouco sobre, né, a inventividade desse filme aí, mas sim, é o que vocês acabaram de ouvir, é o que eu acabei de ler. Então a minha dica é O Lagosta. É muito bom, cara, é muito bom, eu sou muito fã do diretor também, e o Her é do Spike Jonze, que é um cara que eu diria que ele formou uma parte da minha persona, né, não como diretor de filmes, mas como diretor de clipes, pra época que a MTV passava clipes, Gabriel. Passava música, né? É impressionante. E alguns dos melhores são do Spike Jonze. É o Sabotage, né? Dos Beast Boys, né? Só isso. Só esse. Né? Eu vou dar como dica exatamente, então, o Saltburn, Gabriel. Mas assim, agora a gente já passou de Natal, de fim de ano, mas o pessoal ainda tá de férias, às vezes tá de férias com a família. Assista com a família, assiste com o pai, com a mãe, com o vô. É um filme legal pra assistir. É um filme para a família permanecer unida, então. Mas falando sério, assim, eu tô muito feliz que alguns dos filmes que eu tenho assistido ultimamente, eles estão dando um foco muito bacana na questão da fotografia, e o Saltburn é um desses filmes. Ele é muito bonito visualmente, né? É claro que os atores serem bonitos também colabora com todo o negócio, mas eles estão muito bem no papel também. Eu tenho algumas críticas, principalmente no finalzinho, assim, parece que deu uma preguicinha nos roteiristas, assim, na hora de finalizar, não ficou bem amarradinho, tem coisa solta, mas no final das contas, assim, eu acho que ele vale a pena, até porque o pessoal tá discutindo bastante, acho que às vezes discutindo coisas que não é, né, o foco se deveria acontecer ou não. Eu vi gente colocando que até que enfim saiu um filme com uma gay trambiqueira como protagonista. Digo para essas pessoas, vocês assistiram poucos filmes na vida, né, porque já teve antes, mas tudo bem, né? No final das contas, acho legal, acho que vale a pena, até por ser um filme de estreia, né, da diretora. Então fica aí com minha dica agora para essas fériasinhas aí com a família, gente. Né? Vejam ele e logo na sequência Requiem para um Sonho, Old Boy, tudo na sequência, acho bem divertido. Não, olha só, a pessoa que fez aquele meme de que não tem filme de gay trambiqueira, gay empinando moto, gay dando tiro, gay assaltante, a pessoa não viu um dos melhores filmes do mundo, que é o Plata Queimada, né, meu? Não viu, né? Angel e el Nene,
Que casal, cara. Tá louco, um baita casal. E uma história verídica, né? Não, fantástico. Mas, ó, a Letícia já deu uma puta dica que já está, inclusive, linkada. Para caso você queira adquirir, utiliza o nosso cupãozinho ali e dá dinheiro pro Careca lá, se for o caso, mas deixa um pouquinho para nós também. Mas, Letícia, se tiver alguma outra dica, quiser falar alguma outra coisa, também tá liberado aí, né? Eu acho que o livro que eu comecei a ler, ainda não terminei, mas estou achando legal, é o novo da Naomi Klein, né? Chama Doppelganger, A Trip into the Mirror World. Então, é justamente sobre essa temática do espelho invertido e tal, que é bem a temática do meu livro, mas sobre um ângulo completamente diferente, né? Mais da experiência dela como jornalista e pegando como mote ali aquela confusão que foi feita, que ainda é entre ela e a Naomi Wolf, né? Que era uma intelectual de esquerda, que depois virou de extrema-direita. Então, ela puxa esse fio do doppelganger, né, para estar tratando dessas questões de públicos invertidos, do conspiracionismo, polarização política, mas eu acho legal que, assim, é muito legal, mas é a partir de um ângulo completamente diferente do ângulo do meu livro e eles meio que se complementam, assim, então eu tô achando bem interessante. Só que não tem traduzido ainda, né, acabou de ser lançado, mas eu imagino que logo, logo vai estar traduzido também. Olha aí, oxalá que esteja para ter mais acesso aí, mas se você quer se aventurar e ler no inglês aí, já estamos linkando aqui também. Bom, Letícia, um prazer imenso mais uma vez contar contigo. A gente fala aqui e não é brincadeira, né? Os programas contigo estão entre alguns dos mais escutados, mais festejados pela galera. Então, né, a gente só torce para que o amor seja recíproco, né? E que tu possa voltar aqui sempre que possível, não só em aniversários, né, tanto teu quanto de coisas horríveis, né? Não só nesse tipo de semana, mas mais vezes aí para comentar mais coisa, e sempre que tu tiver alguma novidade, pesquisa ou coisa parecida aí, aqui é um porto seguro para a gente debater e para a gente trazer elas aí, para que a gente ajude a mais gente a conhecer, né, o teu trabalho e tudo mais. Então, estamos plenamente satisfeitos, correto, Felipe Abal? Plenamente satisfeito. Ficou só devendo prometer que vai voltar, então. Promete aí, Letícia. Promete aí, por livre e espontânea vontade. Claro, gente, vocês moram no meu coração. Acho que eu até brinquei com o Divan, foi com você que vocês me lançaram na mídia? Foi Vira Casacas que me lançou na mídia em 2020. Olha aí, ó. Sei lá, 2019, 2020. Então eu tenho essa dívida eterna com vocês, é só me chamar que eu venho. Essas meninas, assim, né, Felipe, que aí daqui a pouco estão aí no ministério e tal, é assim, né, que funciona a coisa. Você cria pro mundo. Você cria pro mundo, é verdade. Muito bem, então, gente. Gabriel Divan, chama o Rei do Baião aí, por favor. Vamos afastar algumas coisas. Vamos lá, que é começo de ano, vamos defumar a sala aí, vamos passar aí uma arruda no recinto. E, como a própria Letícia falou, né, a boiada segue aí, né? Então, vamos lá. Vamos começar 2024 já tocando a boiada aqui, eles não têm arrego conosco. Vem, Rei do Baião, vem tocar a boiada e até semana que vem para quem tá nos ouvindo. Tchau, tchau, galera!